Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje, falaremos sobre Euclides da Cunha. Você tem percebido que, no decorrer das aulas, eu tenho trazido para vocês alguns escritores com algumas características específicas que são importantes para a literatura brasileira. O escritor de hoje não é diferente. E aí a gente tem todo um contexto histórico em que ele está inserido e toda uma produção literária que torna um dos maiores escritores brasileiros reconhecidos e renomados, tá? Quem foi o Euclides da Cunha? O Euclides da Cunha, ele nasceu na Fazenda da Saudade, em Cantagalo, tá? No Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866. Além de escritor, exerceu os ofícios de engenheiro militar, jornalista, ensaísta e historiador. Então, quando a gente traz no início da aula a biografia desse autor, qual a formação dele, em quais áreas ele atuou, é importante, porque a partir dessas áreas a gente observa alguns reflexos na produção literária do escritor, tá bom? Então, a data da morte dele foi em 15 de agosto de 1909, bem jovem, aos 43 anos. Então, vamos situar aí em que momento literário esse escritor está inserido. Então, na verdade, ele é um escritor de transição. O que isso quer dizer, professora? Ele está inserido ali no pré-modernismo. Então, aí eu tenho o realismo, naturalismo, simbolismo, e aí vem o pré-modernismo e, posteriormente, o modernismo. Então, eu tenho aí, na produção literária desse escritor, alguns traços de literaturas anteriores, de escolas literárias anteriores, e resquícios aí já da nova literatura, tá bom? Então, ele, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por várias transformações na vida política, social e cultural. O que isso quer dizer? Nesse período, o que nós temos no Brasil? Nós temos a proclamação da República, em que o país tenta se desvencilhar aí de todas as formas possíveis da influência portuguesa, tá? Inclusive na arquitetura, na organização da cidade. Então, a gente tem uma série de desenvolvimento aí que acontece no país, tá? E aí tem vários reflexos. A questão aqui é que, enquanto a gente tem um processo de organização política, social, econômica, começa a acontecer alguns conflitos aí em algumas regiões do país. E aí, se eu pego São Paulo, nesse período, a gente tem um grande desenvolvimento econômico ali com relação à produção de café, tá? A plantação e produção de café. Mas aí, quando eu me desloco lá para o Nordeste, a gente já vê uma outra realidade que é enfrentada, que é a questão da seca, que aí a gente tem uma característica muito próxima e peculiar retratada por esse escritor, tá? Então, a gente observa aí muitas transformações nesse período de produção do Euclides da Cunha. Nesse período, a literatura brasileira atravessou um cruzamento de ideias e formas literárias, que foi chamado de pré-modernista, como eu já frisei anteriormente. Então, aqui eu vou observar em algumas obras, produções desse período, características naturalistas, características aí mais cientificistas, né, relacionadas ao simbolismo. Eu tenho ali questões de mazelas sociais, apresentação do homem, mas numa pegada diferente ali do realismo, tá? E aí eu trouxe para vocês esse quadro de alguns autores, escritores pré-modernistas. Então, a produção do pré-modernismo, ela vai de 1902 a 1922. Porque o que acontece em 1922? Nós temos a Semana de Arte Moderna, que inaugura o modernismo no Brasil. Só lembrando e frisando, pessoal, que nós não chamamos o pré-modernismo de uma escola literária, tá? Ela antecede aí o modernismo, que é a escola literária
posterior, e aí apresenta essas características. Inclusive, esses autores que eu trouxe para vocês, para fazer esse paralelo, têm características, produções aí diferentes, tá? O primeiro deles é o Augusto dos Anjos, inclusive temos aula na plataforma sobre ele já. Então, ele é um poeta e ele retrata cenas cotidianas e ele apresenta características simbolistas. O Monteiro Lobato, com certeza você já deve ter ouvido falar nesse escritor, levando em consideração a importância dele para a literatura infanto-juvenil. Ele é um autor, um escritor pré-modernista, tá? Então, ele tem uma produção um pouquinho mais peculiar, diferenciada. Então, aí eu tenho narrativas descritivas do abandono do Vale do Paraíba, tá? O autor do livro é Jeca Tatu, então a gente tem essa obra, não tratamos sobre ela, mas ela tem uma importância significativa, tá? Então, a gente tem narrativas descritivas realistas. Então, além da descrição, eu tenho aí o realismo aí, lá da escola anterior, tá? E o Lima Barreto, que ele é o mais crítico, ele usa e abusa da linguagem, ele utiliza todos os recursos aí que estão disponíveis na construção do texto dele, na verdade. Então, aí ele tem uma denúncia de preconceito racial e social. E aí o nosso foco da aula de hoje é o Euclides da Cunha, jornalista, e ele retratou a Guerra dos Canudos, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma linguagem mais rebuscada, no entanto, não deixa de transparecer as características históricas, culturais, físicas ali, como está o estado de espírito das pessoas, do homem que está inserido ali naquele processo de seca e toda essa questão, tá? Então, vamos lá, o que foi a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos ocorreu aí na Bahia, entre 1896 a 1897. Foi um dos conflitos mais violentos da história brasileira, ocasionando a morte de 15 mil pessoas, entre sertanejos e militares. A gente observa aqui que é um conflito sangrento, em que eu tenho um embate muito grande de ideais políticos, econômicos, e aí eu tenho mostrando, embora nós tenhamos um desenvolvimento do país em outras regiões, nós temos essas mazelas sociais, essa questão da marginalização, porque o que acontece? Quando a gente fala da Guerra de Canudos, nós temos ali os revoltosos ou as pessoas ali que vão contra o governo da época, pessoas marginalizadas, quer dizer, pessoas que estão à margem da sociedade, que não estão inseridas ali naquele processo e que têm vários direitos ali que não são resguardados, várias situações de vulnerabilidade sociais e econômicas e principalmente em relação ao local que eles estão inseridos. A seca agrava essa situação, tá? Professora, a senhora está dando aula de história, pelo amor de Deus, professora, eu não aguento mais história. Ouça a professora Yasmin, ouça a senhora. Mas é importante porque a produção do Euclides da Cunha, principalmente a obra mais importante dele, retrata, tá, pessoal, a Guerra de Canudos. Vamos lá, essas são algumas obras do Euclides da Cunha. Inclusive, o Euclides da Cunha é o autor, é o escritor que inaugura aí o pré-modernismo, essa mudança, essa transição de escola literária, tá? E aí a obra que nós trataremos hoje é Os Sertões, que é a primeira obra publicada. E aí ela é publicada em 1902. Temos ainda Contrastes e Confrontos, de 1906, Peru versus Bolívia, de 1907, Castro Alves e o Seu Tempo. Observa que ele já faz uma relação com um autor lá da terceira geração do romantismo, e A Margem da História, de 1909, tá? Então, essas são algumas obras. No entanto, a gente vai dar enfoque à obra Os Sertões, porque ela tematiza a Guerra de Canudos, tá, pessoal? Então, aí, o que é que eu observo de resquícios? O que é que eu tenho aí nessa produção literária? Muitas vezes eu apresento ali algum relato histórico, portanto, eu tenho essa importância da obra para a área da história. Eu tenho também a importância para a área da sociologia, uma vez que mostra essa relação social, tanto entre as pessoas, mas em relação do Estado com essas pessoas. Então, aí eu tenho
essas características, tá bom? E aí eu tenho também relacionado a geografia e principalmente a crítica humana. Aí aparece uma capa do livro Os Sertões, é apenas uma das versões, você consegue acessar esse livro, é de grande importância que você tenha acesso a essa literatura. Ai, professora, eu detesto literatura clássica, vamos ler um autor aí estrangeiro. Não é que você não possa e não deva, inclusive a literatura tem a função principal do deleite. Mas quando nós falamos de literatura e a forma como ela cai no Enem, pessoal, nós falamos de crítica literária, quer dizer, por que aquela obra é importante para a literatura brasileira? Que aspectos dela fazem sentido aí para a minha educação, para o meu desenvolvimento educacional, tá? Então, é nesse sentido que você tem que pensar na necessidade dessa leitura. É um livro bom, agradável, traz aspectos bem significativos que trarão embasamento para quando você for realizar a prova, tá? Então, essa obra, ela divide-se em 3 partes, que é a caatinga, o sertanejo e a luta. E aí, dentro dessas 3 partes, a gente tem características específicas que ligam a produções anteriores, a escolas anteriores, tá? A primeira delas é a caatinga. Nessa parte aqui da caatinga, a gente tem uma questão científica. Ele tem uma descrição ali do espaço científico. Observa que nós teremos alguns termos que, de repente, não faça parte do repertório de vocês. É um pouquinho de difícil acesso, no entanto, você pode fazer a leitura com um dicionário, não deixa de usar um dicionário, para a literatura é importante, e lembrar que que nem sempre aquela palavra ali tem aquele mesmo significado, então lembra da denotação, lembra da conotação, lembra das figuras de linguagem, tá? Que aparecem bastante nessas produções. Então, diz assim, esse é um trecho que aí tem as características principais da primeira parte do livro. Diz assim: então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o com as folhas urtigantes, com o espinho. Então, observa aqui que no início dessa produção, o escritor deixa claro ele tenta mostrar o local em que a pessoa da Guerra de Canudos, aquelas pessoas estão inseridas. Quais características ali? De repente eu posso ter alguma coisa relacionada com os regionalismos, os romances regionalistas, não é, pessoal? A gente observa esses aspectos. A outra parte, isso aí é só uma imagem que nos mostra o Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos, tá? É um registro fotográfico, inclusive único, que retrata bem essa ambientação da obra Os Sertões. A segunda parte, ele já vai focar no próprio sertanejo, quer dizer, ele vai trazer ali o sertanejo, mostrando que o lugar em que ele está inserido influencia toda a sua formação. Então, é como se o meio influenciasse o homem, tá? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Então, aqui eu tenho já uma crítica, ele faz uma comparação do sertanejo com as pessoas que vivem ali no litoral em uma situação diferente. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Este contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo momento em todos. Então, aqui ele traz características físicas aí mostrando, relacionando ao meio em que o sertanejo está inserido. E aí eu tenho uma fotografia que registra aí alguns sertanejos de Canudos rendidos,
que é a ambientação da obra, tá? E a última parte é a luta, que é o confronto, como ele acontece. Diz assim: decididamente era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater, em guerras mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro, se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia. Então, a gente percebe essa relação da obra com a questão histórica, com a questão social, a questão econômica e o estado de espírito ali do Brasil nesse momento, tá? E aí eu trouxe essa questão comentada para vocês, ela é do Enem de 2015, tá? Eu tenho 2 textos aí, então você tem que fazer a leitura do texto 1, do texto 2, observar as características. Normalmente, pessoal, quando a gente tem literatura, texto 1 e texto 2, ou eu tenho aspectos muito semelhantes ou eu tenho aspectos muito diferentes. Então, você tem que analisar ali. Ou a mesma temática, fala do mesmo assunto, eu trago a mesma obra literária, eu trago o mesmo recorte histórico. Então, essas questões são importantes, tá? Vamos à leitura e, posteriormente, ao comando da questão. Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do terno, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, esse é um trecho de Os Sertões, relacionado à luta, tá? Segundo texto. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Observa aí como ele descreve e traz a questão da heterogeneidade do povo brasileiro, da formação do povo brasileiro. Inclusive, é bem colocada aí pelo Soares, tá? Que relata a Guerra de Canudos. Ao serem intimidados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Vamos ao comando. Diz assim: os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da. Então, observa aqui que eles trazem as mesmas características nos 2 textos. Então, você tem que identificar qual é a assertiva, tá? Letra A. Trata de manipulação e incompetência. É isso que os 2 textos retratam? Letra B, ignorância e solidariedade. Eu observo algum resquício de solidariedade aí nesses 2 textos? Hesitação e obstinação. Eu tenho em algum momento a hesitação? Esperança e valentia. E letra E, bravura e loucura. Então, a assertiva aí, pessoal, é a bravura e a loucura. Por que não seria a D? Esperança não existia mais, levando em consideração ao quantitativo de revoltosos com o quantitativo de militares ali, né? Das tropas. Então, a gente não tem essa esperança, mas eles não desistem de lutar em nenhum momento, eles não recuam. Então, eu tenho aí a bravura e a loucura, quer dizer, loucura por quê? São poucas pessoas, muitos contra poucos. Então, aí tem um estado mesmo
de loucura. E aí, gostou da aula de hoje? Gostou de conhecer a obra de Euclides da Cunha? Se você quiser assistir novamente essa aula, você pode acessar as nossas plataformas. Até a próxima!